Mais uma série que termina e nos deixa órfãos. Chegou agora no dia 3 de dezembro na Netflix a segunda parte da última temporada de La Casa de Papel. Mas será que realmente fechou com chave de ouro? Será que todas as perguntas que ficaram pendentes da primeira parte foram respondidas? É isso que a gente vai tentar explicar um pouquinho no vídeo de hoje, depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para encerrar mais um ciclo de uma série. Estamos falando de La Casa de Papel, que chegou ao seu final. Mas será que fechou com chave de ouro? Principalmente por toda a reviravolta que aconteceu lá na primeira parte. A gente vai desenvolver um pouquinho mais falando sobre esse tema nesse vídeo. Então aguarda até o final, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso engaja bastante a gente a trazer muito conteúdo bacana para vocês. E se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana dicas tops, análises tops e muito entretenimento para você colocar na sua lista de séries e filmes. Mas vamos lá falar um pouquinho desse final de La Casa de Papel. Bom, quero lembrar vocês só mais uma coisinha, que como esse vídeo é uma análise de uma temporada específica, ele vai ter spoiler. Então se você não gosta de spoiler, vai lá, assiste essa quinta temporada que tá top demais e depois você volta pra gente trocar bastante pra você entender um pouquinho do que a gente achou em relação ao que foi teorizado e ao que foi trazido pra gente realmente em La Casa de Papel. Então dá só um pause, vai lá, assiste e depois você volta. Alguns questionamentos ficaram pendentes em relação à primeira temporada, e isso ficou martelando ali na cabeça de muitos fãs que queriam entender qual seria o desenrolar de toda essa história. Uma dessas questões era exatamente ali na hora da explosão da Tóquio, se o Gandia tinha realmente morrido e até mesmo quantos integrantes que estavam ali naquele salão, naquele momento da explosão, também teriam morrido junto com a Tóquio. Outro questionamento que ficou martelando na cabeça dos fãs foi em relação também ao triângulo amoroso que acabou se criando ali entre o Denver, a Estocolmo e a Manila, que não ficou muito bem resolvido na primeira parte. E muita coisa na cabeça dele ficou pendente para que fechasse com chave de ouro na segunda parte dessa quinta temporada. Também ficamos com aquilo na cabeça em relação à inspetora Sierra. Será que ela ia fazer de tudo para tentar prender ainda o professor? Será que ela ia mudar de lado? Tudo isso, todos esses questionamentos realmente ficaram muito pendentes ali em relação ao término da primeira temporada. Mas tiveram dois que realmente foram os que levaram as pessoas ali, os fãs, a querer entender o máximo possível do que seria essa segunda parte dessa quinta temporada. E aí, a gente vai fazer todo esse movimento em relação a esse vídeo em cima desses dois questionamentos. O primeiro era em relação ao filho do Berlim, como é que ele se encaixa, como que ele encaixaria nessa história, já que na primeira parte ele é muito apresentado a história através de flashbacks, e qual seria a real participação dele nessa segunda parte da quinta temporada. Então, o filho do Berlim era uma incógnita que a gente imaginava que seria o cara que ia conseguir tirar os bandidos de dentro da Casa da Espanha. E o segundo questionamento, mais importante, era como que seria o desfecho em relação ao assalto que estava acontecendo ali. Eles iriam conseguir fugir? Não iriam conseguir fugir? O que iria acontecer com os bandidos que estavam ali? Mais alguém iria morrer? Qual seria o desfecho em relação ao assalto? De cara, quero dizer para vocês que todos os questionamentos secundários que ficaram ali do triângulo amoroso, da história em si, em relação ali à Sierra, todos os questionamentos que ficaram pendentes em relação à primeira parte, acabaram sim sendo respondidos nessa segunda parte. E por conta disso, de repente, essa segunda parte não teve um ritmo tão alucinante de como foi a primeira parte. Com toda aquela ação em relação à invasão da polícia, à morte da Tóquio, toda aquela parte de ação e emoção
ficou devendo um pouco nessa segunda parte. Porém, ela foi uma parte que quis explicar, através dos flashbacks e através da própria história, o encerramento de cada um dos questionamentos que ficou pendente de toda a história de La Casa de Papel. Então foi uma história que se preocupou com o desfecho para fazer esse desfecho de forma perfeita. Mas vamos nos ater nas duas questões finais que a gente trouxe ali. Começando falando um pouco do que foi o filho do Berlim ali dentro dessa segunda parte. Eu confesso que fiquei bem decepcionado com essa participação dele nessa segunda parte, porque eu achei que ele teria um envolvimento muito grande na fuga dos bandidos e que a ação seria muito forte em relação a isso. Mas não, ele teve uma interseção, ele teve uma inserção muito superficial em relação a essa história, que acabou trazendo ele como sendo um vilão em cima dos vilões. E aí, pra mim, colou muito mal uma história bem superficial, em que ele foi convencido muito fácil de que ele não era o vilão em cima dos vilões. Ou seja, achei a história dele que ficou um pouco perdida sobre tudo que foi montado de expectativa na primeira temporada. Inclusive, esse foi um dos pontos mais criticados no Twitter pelos fãs de La Casa de Papel. Agora a gente chega para falar um pouco em relação ao final dessa história, sobre todas as possibilidades que existiam ali em relação à fuga dos bandidos. Eu enxerguei 3 possibilidades de término para essa história. A primeira era o politicamente correto, que os bandidos seriam presos e que a polícia sairia vencedora em relação a esse final, sendo que eles seriam os mártires, ou seriam mortos, ou seriam presos, assim. Seria feito de uma forma em que a polícia acabaria ganhando e os bandidos não ganhando. Esse seria o politicamente correto, já que os bandidos realmente nessa história não são os mocinhos. Eles deveriam não ser os bons dessa história, e por esse motivo eles deveriam realmente sair presos. Mas não foi por esse lado que Alex Pina quis levar. A segunda possibilidade era que eles conseguissem fugir de dentro do banco lá em que eles estavam presos em relação ao assalto, que já foi a escolha do Alex Pina para esse final. Só que eu ainda enxergava uma terceira possibilidade, que era usar mais em relação a eles serem a resistência e estarem ali incentivando o povo, e que a fuga deles ou a saída deles do banco seria com esse incentivo em relação a todo o apoio populacional que eles tinham. Sendo que teve um diálogo que foi muito perfeito em relação ao professor ali, em que ele coloca que eles não são a resistência ali. A resistência foi um dos planos que eles tiveram de usar todo o apoio do povo em relação a esse assalto para que eles conseguissem sair dali de dentro simplesmente. E ele deixa muito claro que ele é ladrão, filho de ladrão, irmão de ladrão, e que se ele tivesse um filho, que esse filho também seria ladrão. Então fica muito claro que o assalto teve todos os seus motivos em relação a eles permanecerem, eles voltarem, e tudo isso em relação ao próprio sequestro do Rio lá, mas ficou muito claro que todo o intuito era em relação ao roubo, que eles são realmente ladrões e não a resistência como foi levantado desde a terceira temporada. E aí, por conta dessa opção, das duas opções que acabaram sobrando, Alex Pina optou em relação à fuga. Mas não foi qualquer fuga não, tá? Eles tiveram ainda que usar a inteligência do professor ali na forma com que eles chegaram a essa negociação com a polícia, fazendo com que ainda conseguissem sair, mas não tão por cima. Saíram com ouro, saíram vivos, né? Não foram presos, mas tiveram que negociar uma certa liberdade deles para que eles fossem dados como mortos e conseguissem sair dali. Ou seja, nem ficou tanto o ganha, nem tanto o perde. O Alex Pina conseguiu chegar no meio termo que agradou a gregos e troianos. E eu vou te falar, fazer com que os bandidos conseguissem fugir e ficassem na surdina pro resto da vida foi uma saída genial que Alex Pina teve em relação ao final total, ao desfecho final desse roteiro. Teve mais um ponto que Alex Pina tentou dar uma minimizada em relação aos impactos, que foi em relação à morte
as mortes que aconteceram em relação aos ladrões, né? Então a gente teve ali a morte da Tóquio, que foi muito traumatizante, a morte da Nairobi, que também muitas pessoas sofreram demais em relação a como foi que aconteceu ali, e que ele conseguiu usar através dos flashbacks a permanência das duas e do próprio Berlim, que também foi morto desde a primeira temporada, usando a história deles a todo momento ali como flashbacks, fazendo com que a gente não sentisse tanto a falta deles dentro dessa história. Sendo que existiu para mim uma pequena falha em relação ao andamento da narração, da narrativa que foi dado para essa história. Porque a Tóquio foi a narradora de toda a história até o momento em que ela morreu ali. E só que ela continua sendo a narradora nessa última parte da quinta temporada, fazendo com que ficasse pra gente ali como se ela tivesse narrado toda a história no pós-morte. Ou se ela simplesmente narrou durante a vida a grande parte da série e ela voltou para narrar depois de morta. Assim, ficou muito mal explicado essa forma como eles usaram a nossa narradora dentro dessa história. No todo, La Casa de Papel conseguiu acertar muito mais do que as falhas que ficaram ali e que são bem comuns quando a gente tem uma temporada, quando a gente tem uma série que consegue finalizar, chegar no final dela com tanto sucesso e principalmente depois de 5 temporadas. Na minha opinião, deveria ter acabado lá na terceira, juntado muitas dessas histórias e matado ali na terceira. Não precisava de todo esse retorno deles. Mas, já que foi feito, Alex Pina conseguiu de forma brilhante dar esse encerramento. E para os fãs mais fascinados de La Casa de Papel, saibam que está sendo montado para 2023 um spin-off falando na história do Berlim, para que a gente consiga novamente voltar a matar a saudade de todos esses atracos, de todos esses roubos. Mas agora eu quero ouvir você. Se você chegou até aqui, é porque você realmente curtiu La Casa de Papel, porque você realmente assistiu, e eu quero saber exatamente o que você achou. Conta pra gente aqui, escreve nos comentários qual foram todas as suas percepções ao que aconteceu nesse final. Fechou com chave de ouro? Não fechou? Ficou alguma ponta solta? Algo que você teria gostado de saber em relação a essa história e não foi contado? Escreve aqui nos comentários para que a gente possa trocar bastante figurinha em relação à La Casa de Papel e para que a gente também não se sinta tão órfão em relação a essa história. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, para que mais pessoas tenham acesso aqui ao Séries em Série, já que a gente está numa meta muito arrojada de chegar a 5.000 inscritos até o final. Então pega esse vídeo, compartilha, para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e que possam se inscrever aqui no Séries em Série. E a gente espera vocês já no próximo vídeo, que vai ser esse aqui, ó. Porque, inclusive, a gente ia falar hoje, no vídeo de hoje, a gente ia falar sobre a Roda do Tempo. Mas como La Casa de Papel chegou aí com toda a pompa, a gente trocou um pouco e a Roda do Tempo vem sexta-feira. O próximo vídeo já vem falando do próximo episódio. Mas vai lá assistir esse outro vídeo aqui, que eu tenho certeza que é uma dica de série ou filme top para você colocar na sua lista. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!